Bem-vindos ao desafio 5, a escrita da sua introdução. Apesar da introdução ela ser a primeira parte aí, né, do seu trabalho, vamos dizer assim, ela é uma das que eu sugiro fazer por último. Por isso que nesse desafio ela é a quinta parte, é o quinto desafio. Então vamos lá. O que é uma introdução? A introdução é a porta de entrada do seu leitor para o conteúdo do seu TCC. Então, nessa introdução, você vai trazer o tema que você está pesquisando, você vai trazer o que você quer alcançar, o que você quer resolver com a sua pesquisa, como o seu trabalho está organizado. Essa introdução não é apenas você apresentar o seu tema num loop infinito. Muita gente comete esse erro e eu não quero que você cometa esse erro. Tem gente que nessa introdução só fala do tema. Tá, beleza, você só está falando do seu tema, mas e aí, o que você vai pesquisar? Quais são os seus objetivos? Qual é o problema de pesquisa que você vai resolver? Qual foi o método que você utilizou? Como que seu trabalho está organizado? Então, a introdução, a ideia é você pincelar os principais pontos sem se aprofundar. Então, você vai mostrar, olha, é isso que eu quero pesquisar. É sobre isso que se trata o meu trabalho. E ele está organizado assim, ok? Não, pelo amor de Deus, não me escreve a sua introdução só falando do seu tema, não. É importante falar do seu tema nessa introdução, mas não é apenas isso. E aí a intenção dessa introdução é atrair o seu leitor sem entregar todo o conteúdo. E aí vamos à questão, introdução no início ou no final? Bruno, eu faço essa introdução logo no início, eu faço essa introdução logo no final. Olha, você faz a introdução quando o seu orientador te cobrar. Vamos combinar assim. Por quê? A introdução, tem orientador que já pede logo de cara, eu quero a introdução logo de cara. Eu não concordo muito com isso, porque quando você escreve a introdução no início, você tem mais dificuldade. Você vai ter que pensar muito mais, você vai ter que pesquisar. Então, você vai levar mais tempo para isso. É mais fácil e estratégico escrever essa introdução no final. Porque, olha só, a introdução no início, quando você for fazer a contextualização, você não vai ter desenvolvido ainda o seu referencial teórico. Então, você vai ter que quebrar a cabeça para desenvolver a parte de contextualização dessa introdução. Vai ter que ler, talvez, alguns artigos que você poderia, talvez, ler mais para frente no referencial teórico. E aí, já tendo lido no referencial teórico, ao construir essa introdução no final, você não vai precisar ler de novo a mais, você já leu aquilo, já está na sua cabeça. Certo? Outro ponto, justificativa. Para você fazer a justificativa, talvez você tenha que estar lendo também alguns artigos, você teria que ter uma melhor noção de como o seu trabalho vai impactar. E aí, fazendo no início, você vai quebrar um pouquinho mais a cabeça para pensar. No final, você já tem uma melhor perspectiva sobre isso. E vários outros aspectos, né? Por exemplo, você ainda não tem sua metodologia, você ainda não sabe como o seu trabalho está organizado. Resumindo, é mais fácil fazer no final. Mas isso não vem muito ao caso. Fazendo no início, fazendo no final, vai dar no mesmo, tá? Questão mesmo a situação mesmo é só questão de estratégia, de ser mais fácil escrever no final, porque você já tem todo o seu conteúdo produzido. E aí, quais são os elementos essenciais para uma boa introdução? Seguinte, contextualização. Então, a primeira parte da sua introdução, ela vai girar em torno de você falar sobre o seu tema, você contextualizar o seu tema. Sabe a parte que a gente começa falando assim, a pesquisa se trata sobre isso e tal, e segundo fulano, acontece assim, assim, assado, e nos meados do século X, aconteceu isso, isso e isso. Isso é contextualização, é onde você começa a falar um pouquinho sobre o seu tema, sobre o que se trata o seu assunto. Depois você vai justificar. Por que falar desse tema é importante? Por que pesquisar sobre isso é relevante? Então você apresenta a sua justificativa. Terceiro, você acrescenta aí o teu problema de pesquisa, que foi formulado lá no início na estrutura base. Quarto, apresenta os seus objetivos geral e específicos, que também foi definido lá no início. 5.
monta brevemente uma metodologia. Você vai falar brevemente ali da metodologia que você utilizou para alcançar aqueles objetivos. E 6, organização dos capítulos. Então, como o seu trabalho está organizado? O que a pessoa vai encontrar em cada parte que ela lê? Lembrando, esse 6 é só para quem está fazendo o TCC em forma de monografia. Quem está fazendo em forma de artigo, a introdução termina na breve metodologia, combinado? Você vai encontrar também o esqueleto do texto da introdução lá nos bônus. Então, para você ficar mais tranquilo de você escrever, lá já tem a estrutura do texto, é só você estar substituindo pelas suas informações. Vamos falar um pouquinho mais da justificativa que compõe essa introdução. A justificativa é o elemento que mostra a relevância e a importância da sua pesquisa. Essa justificativa ela é muito importante. Por quê? Porque é ela que vai convencer o seu leitor de que o seu trabalho realmente vale a pena ser lido, que ele vai trazer contribuições, que ele tem motivos para ser importante. Então aqui, essa justificativa ela serve para isso, para mostrar essa relevância. Essa justificativa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela é objetiva. Então você vai dividir sua justificativa em no máximo 2 parágrafos de 5 linhas. Não precisa ser algo muito imenso. Você consegue, nesses 2 parágrafos, tá trazendo uma ótima justificativa. Tá? Bruna, mas tem um tamanho certo? Não tem um tamanho certo. Isso depende de quantos motivos você vai apresentar e quantas linhas você vai precisar para mostrar a contribuição que a sua pesquisa vai trazer. Então, no mais, ela é objetiva. Motivo, contribuição. Ponto. Terceira questão. Escassez da literatura e seu interesse no tema não é justificativa. Então, pelo amor de Deus, não me coloque lá. A temática X justifica-se porque a escassez de literatura, assim, assim, assado, e ainda necessitam de pesquisas dentro dessa temática. Isso pode contribuir na sua justificativa? Pode contribuir, mas por si só, ela não está justificando sua pesquisa, tá ok? Então, isso não é motivo para se pesquisar sobre essa temática. Com certeza tem outros motivos, tem outros problemas, outras questões envolvidas que vão tornar o seu tema relevante, tá? E nem interesse. Então, não adianta, interesse do pesquisador em descobrir X, Y, Z. Pô, é do seu interesse, beleza. Mas e aí? Por que é importante? Porque ser do seu interesse torna alguma coisa importante dentro da ciência, entende? Então tem que ter alguma coisa a mais, não pode ser só sobre o seu interesse. Então, escassez da literatura e interesse não é justificativa. Pode fazer parte da sua justificativa, mas por si só não é. E quarto, nessa justificativa, você tem que apresentar isso que eu já falei, os motivos que vão tornar o seu tema importante e a contribuição da sua pesquisa. Isso é ser objetivo, mostrar essas 2 coisas e ponto. Não precisa ficar enrolando muito, não. E aí aqui a gente tem um exemplo da justificativa em si. Então, vamos lá. A pessoa ela escreveu a justificativa dela aqui em 2 parágrafos e ela começou da seguinte forma. Dessa forma, discutir sobre o papel do Instagram em uma sequência de ensino investigativa justifica-se pela aprendizagem baseada em investigação ser defendida por Saceron, pesquisadora referência na área, como apropriada para o letramento científico, que é colocado pela BNCC como um compromisso, já que a partir do letramento científico é possível fazer com que o aluno debata e tome posição sobre alimentos, medicamentos, combustíveis, transporte, comunicação, contracepção, saneamento e manutenção de vida na Terra, entre muitos outros temas. Compreenda e interprete o mundo e também transformá-lo com base nos aspectos teóricos e processuais da ciência. Além disso, como já apresentado anteriormente, ou seja, provavelmente na parte de contextualização dessa pesquisa, ela já apresentou outros motivos que tornassem a temática dela interessante, importante. Então, como já apresentado anteriormente, as tecnologias podem ser grandes aliadas no processo de ensino-aprendizagem.
Então, provavelmente, anteriormente, ali na parte de contextualização, ela já havia falado um pouquinho dessas tecnologias e que elas eram importantes no processo de ensino-aprendizagem. Segundo parágrafo, ela veio agora falando das contribuições da pesquisa. Então, essa primeira parte foram os motivos que tornavam a pesquisa importante e a segunda parte é as contribuições. Assim, é possível que o Instagram, como recurso didático em uma SEI, possa impactar diretamente na relação de ensino-aprendizagem entre professor e estudante, através da inovação da metodologia e estratégia de ensino, do ensino mais dinâmico e lúdico e didáticas que amplifiquem as potencialidades para a aprendizagem dos alunos, corroborando para o desenvolvimento da capacidade de atuação no e sobre o mundo, importante ao exercício pleno da cidadania. Portanto, o presente trabalho estabeleceu como problema de... Aí até aqui nesse ponto, ela falou quem vai impactar e como vai impactar. Então essa é a contribuição. A contribuição é o quem e como. Então, ela vem falando, vai impactar diretamente a relação de ensino-aprendizagem entre professor e estudante, vai impactar essas pessoas, então vai contribuir para essas pessoas e de que forma? Da forma de que vai mostrar a inovação da metodologia, de estratégias, de potencialidades para a aprendizagem, que vai corroborar para o desenvolvimento de uma capacidade de atuação. Essa é a contribuição. E no final, logo depois de terminar isso, ela apresenta o problema de pesquisa. Então, portanto, o presente trabalho estabeleceu como problema de pesquisa qual é o papel do Instagram como recurso didático em uma sequência de ensino investigativa sobre o conteúdo de sistema ABO e RH no terceiro ano do ensino médio na MF Professor José Veiga da Silva. Então, essa aqui é a justificativa que entra dentro que é um dos elementos da sua introdução. E aí, como eu falei, lá no final você encontra o texto da introdução e aí vai ficar mais fácil de você ir substituindo, inserindo nesse esqueleto os seus elementos, o seu conteúdo. E mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários para mim. Então, uma boa leitura, bons estudos e um bom procedimento. Qualquer coisa, tira um print, me marca lá no Instagram que eu quero saber se você está fazendo e acompanhando os desafios, assistindo as aulas. Então, me conta, me atualiza lá. Se você não quiser me marcar nos stories, me conta no direct como que tá o seu processo, como que tá o seu andamento.